Bom, vamos lá, casal. Iniciar aqui o passeio que foi feito assim que eu saí da casa de vocês com o Vega. E a gente vai analisar ponto a ponto aí tudo que foi feito. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam é que logo na saída eu já coloquei os dois equipamentos no pescoço dele para facilitar a minha condução. Quando eu coloco nos dois braços, do mesmo jeito que está ali, eu tenho dois vetores de força, horizontal e vertical. E eu distribuo o peso do cachorro nos dois braços, fazendo com que alivie um braço principal. Por exemplo, que nem eu gosto de andar com o cachorro na esquerda, é um hábito. É... Falando nisso, por que que anda-se com o cachorro de um lado só? Isso começou lá atrás na questão militar por conta do... a maior parte das pessoas é destra. E na guerra, o cara tinha que ter a mão livre, no ambiente militar, né? Ele tinha que ter a mão livre para poder manusear a arma de fogo. Então o cachorro ele era conduzido pelo lado oposto aonde o cachorro, onde o cara utilizaria a arma, a arma ou qualquer outro equipamento que seja necessário para o combate, tá? E por isso que se foi escolhido o lado esquerdo. Eu uso do lado esquerdo porque para mim é muito mais fácil ser destro, mexer no celular, pegar uma chave de carro, coisa assim. Mas isso daí é muito pessoal de cada um. Então segue o jogo normal. Enfim, vamos lá. Aqui esse exercício vocês já estão familiarizados, né? Não tem nenhuma novidade. Ali, ó, toda vez que ele começa a avançar muito na minha frente, eu retorno, mostrando para ele que ele tem que andar junto. Eu não me importo muito se o cachorro tá andando um pouco à frente de mim. Você vê que a pata traseira dele tá paralela à minha perna. Quando ele começa a passar muito dali, eu faço o retorno. Por que isso? É, o cachorro ele tem uma visão espacial e ela é meio que limitada. A limitação dele tá mais ou menos do quadril para trás. Por que que toda vez que ele começa a ficar com a perna paralela à minha, a perna traseira paralela à minha, eu retorno? Para acostumar o cérebro do cachorro que na visão espacial eu nunca posso sair da visão dele. Isso vai acostumar até quando o cachorro estiver longe. Ele já faz isso de forma instintiva, mas eventualmente, se tem alguma coisa que dá muito estímulo para ele, ele pode te perder como referência. Então, esse exercício ele serve justamente para que a gente consiga colocar essa informação na cabeça dele de forma inconsciente. Então ele se adapta que ele tem que estar sempre te olhando, sempre buscando você como referência. Então, o exercício de rua, como eu já tinha explicado para vocês lá atrás, está muito relacionado com o processo de deslocamento do animal. É um instinto natural que precisa ser suprido no passeio. E esse exercício, do jeito que eu estou falando para vocês, faz a conexão de duas coisas muito importantes da necessidade do cão. O ponto de segurança ser você, ele tem que estar sempre de olho em você num ambiente externo, porque vocês são uma matilha andando junto, tá? E enfim, consigo manter ele seguro dentro daquele espaço limitado. Fechou? Vamos seguir aqui. Aham. Para baixar um pouquinho o som do meu alto-falante. Aí aqui, ó, eu já comecei perfeito, consegui parar no momento certo. Eu tava andando numa velocidade, perfeito? Aí, quando ele começou a tracionar demais, eu diminuí a velocidade. O cachorro ele só vai conseguir avançar se ele se acalmar.
é aquele mesmo exercício que a gente faz na hora da alimentação, é aquele mesmo exercício que a gente faz para transpor as portas. É o mesmo exercício, só colocado numa situação diferente, tá? Sem erro, segue a vida normal. Eu diminui a velocidade, perceba, olha lá o Vega, olhando para mim. Quando ele me encontra, é onde eu libero ele para continuar andando. Olha só o que eu faço. E ali ele fica equilibrado durante um tempo. E do outro lado da rua tem um monte de cachorro. Essa primeira passada foi tranquila. O retorno foi caótico. Aí aqui foi a hora que ele parou para fazer cocô. Depois eu vou até mandar o vídeo para vocês. Foi engraçado porque eu não tinha visto que ele tava fazendo cocô. Ele tava abaixando e eu meio que dei uma puxada nele. Mas aí eu mando o cortezinho para vocês que é tipo bobagem. Esse portão que a gente acabou de passar também foi problema na hora que a gente voltou. Até então o passeio tá tranquilo. A gente tem que sempre buscar exatamente isso daí que eu tô mostrando para vocês. Tá feito de forma equilibrada. Perceba que os vetores de braço, quando ele tenta avançar na minha frente, eu controlo ele para o lado oposto. Quando eu quero mudar de posição, eu uso outro vetor de força, que é o que está na minha mão do lado oposto dele. Olha lá, tá vendo? Sempre que eu quero guiar ele para vir atrás de mim, é com a mão do lado direito. Quando eu quero impedir que ele avance na minha frente, para que ele aprenda que ele não pode cruzar na minha frente, eu utilizo o braço esquerdo, direcionando ele para outro lugar. Se fosse só com uma guia, ficaria muito mais complicado. Ali eu acho que ele identificou o cachorro do outro lado da rua, ou eram os homens trabalhando, porque esse lado que a gente tá é onde tinha muito cachorro na volta. Aí aqui exercitando a calma dele. Coloquei ele no centro, comando limitador, ele ficou quietinho, não avançou, ganhou carinho, reforço positivo. Ele excitou, levantou, retorno ele para a posição anterior, reforço positivo. Ficou calmo, segue o jogo. Ah não, aí os cachorros, esses cachorros que deram bastante trabalho na volta. Tá vendo que o cachorro latiu, eu segui andando. Olha lá, eu fui querer. Aí eu acho que foi uma coisa que eu não devia ter feito nesse primeiro momento. Vou até pausar aqui. O que que eu quis fazer? Quis apresentar o estímulo e tentar controlar. Entretanto, esse foi meu primeiro teste. Numa situação já que eu já conheço esse comportamento, eu não repetiria isso dessa mesma maneira. Eu teria muito provavelmente atravessado a rua, passado, atravessado de novo, já conhecendo aquela casa, já sabendo que tem um cachorro ali. Dessa forma, eu vou acostumando o Vega a passar pelo processo de uma forma mais distante. Então ele vai estar vendo o cachorro, mas do outro lado da rua. E então esse estímulo vai ser menos impactante, vai ser mais fácil para a gente conseguir controlar. E após que eu ter passado esse canto e ele ter subido a energia, você vê que aí começa a complicar a minha vida daí para frente. Que aí começa a vir aquele comportamento que vocês falaram tanto para mim sobre como ele se comporta. Ali o foco já não tá mais nenhum em mim, certo? Ó, deixa eu me falar uma outra coisa aqui que é importante. Vocês viram que eu ajustei a posição e trouxe ele para o lado? Uma das coisas que eu percebi do Vega é que quando ele vê algo que é muito estimulante para ele levanta com as patas da frente. Ele fica pendurado no pescoço, porque a guia unificada já desceu para a parte mais muscular e ele sente como se fosse uma atração. E aí entra que por mais que ela seja uma ferramenta de pressão contínua no pescoço dele, escalonada, ele é tão forte que ele não sente. E aquele fato dele levantar, ele fica maior do que o outro do outro lado da rua e isso engrandece ele.
Quando eu percebi que isso estava acontecendo muito, eu comecei a conduzir ele, aliás, a corrigir o comportamento guiando ele para o lado. Eu já não puxava mais ele reto, eu guiava ele com a guia para lateral, para justamente impedir dele subir com as patas da frente, entendeu? Daqui a pouco vocês vão conseguir ver isso daí melhor. O cocô do velho. Aí ali eu percebi que o estímulo ia ser grande, eu pedi pro Felipe começar a gravar para mim e ficar parado, não precisava mais me seguir, porque eu já sabia que eu ia fazer esse zigue-zague, por causa desse estímulo que vocês estão ouvindo. Até então ele tá mandando bem, ele tá tendo todas as reações dos estímulos em volta, mas ele tá mantendo-se comportado. Eventualmente ele me procura como referência de tipo o que, que é para fazer. E eu sempre permito o contato nesse momento, porque eu quero que ele olhe para mim, independente do estímulo. Olha lá. Viu que ele levantou com a pata da frente, aí eu fui com o braço direito guiando ele para a lateral? Olha lá de novo. De novo. Tá vendo que eu estou usando o vertical? E aí eu começo a aplicar correção de uma forma bem sutil. Daqui a pouco vocês vão conseguir ver isso daí de uma forma melhor. O comportamento legal, tal. Olhando para mim, perfeito. Você viu que ele foi começar a querer avançar, eu pum, voltei de novo. Ele queria ir para frente do estímulo. Eu impedi que isso acontecesse. Aqui, ó, é importante vocês entenderem. Sempre que vocês forem passar por um estímulo, é, sempre que você for fazer uma correção no seu cachorro ou você for controlar ele sobre um estímulo que possa ser agressivo ou possa ser. Você sempre tem que dar um meio de caminho de escapatória para ele. Então você tem que dar duas opções para ele obrigatoriamente. Colocar ele de frente com o problema sem que ele tenha uma saída. Por isso que você não coloca um cachorro de frente com o outro na apresentação. Porque se de alguma forma o sinal corporal for desconfortável e essa forma desse cachorro se comunicar entre eles é reação, a chance de dar conflito e dar briga é grande. Então a gente evita isso. Quando a gente apresenta um cachorro, a gente coloca um do lado do outro andando junto. Porque por mais que eles ainda não se conheçam, eles começam a associar ao deslocamento, à matilha, ao estamos andando junto. Depois, em algum eventual momento, vocês veem se eles se permitem fazer isso de uma forma mais próxima. Geralmente as pessoas fazem isso de forma natural, põe os cachorros lá, vê os temperamentos e apazigua caso haja uma necessidade. Essa forma que eu tô falando pra você é a forma que 90% de chance de dar certo, entendeu? Depois você só vai precisar ficar supervisionando. A questão é o tempo. Você precisa dar o tempo dos cachorros se conhecerem e se suportarem. E aí entra as questões de dominância que você tem que observar, mas isso é a parte. Isso daí é a identidade de cada indivíduo. Mas mesmo com dominância, você consegue fazer com que eles convivam em determinados momentos juntos, como num passeio, como estar dentro de uma mesma casa, contanto que eles estejam sendo controlados e observados.
Talvez se, por exemplo, pegar dois vegas machos não castrados e colocarem ele junto dentro do mesmo espaço, possa dar um problemão. Entretanto, você consegue pegar dois vegas junto, eu com um, Marco com o outro, e a gente conduzir esses cachorros de forma a eles se equilibrarem emocionalmente e se suportarem estando dentro daquele comportamento. Mas a gente não colocaria ele jamais em hipótese alguma juntos sem supervisão, porque poderia dar conflito, causa de problemas bem grandes, tá? E a gente vai seguir aqui. O que eu tô mostrando para ele? Que sempre que ele for para frente do cachorro, não, não, não e não. Eu tenho que impedir ele de ir para lá, mas qual que é a forma? Indo para o lado oposto. Eu sempre retorno. Ele puxa porque ele está sendo estimulado e ele está reagindo aos latidos do cachorro. É isso que significa ele ser reativo. E toda vez que ele é reativo, eu redireciono ele para o lado oposto, mostrando para ele que aquele comportamento não funciona. Ali eu comecei a aplicar algum tipo de correção. Você vê que foi uma parada mais forte e pontual. Aí aqui a gente já tinha passado por aquela casa. Já tinha passado, ela ficou lá para trás. O retorno ali vai ser mais complicado. Aqui, ó, correção. Aqui eu tô guiando, mostrando para ele que ele não deve avançar. Mas você vê que ali ele tava querendo se projetar pro outro lado da rua. Olha lá, de novo. Aqui ele já começou a ficar maluco. Até então ele tava de boa ali, ó. Você vê que ele já tava bem mais à frente, mas ele não tava puxando. Na hora que eu desacelerei, ele tracionou. Quando ele tracionou, eu retornei. Passou por trás da minha perna. Ó, isso que eu queria que vocês vissem. Cachorro, quando ele emite alguns comportamentos físicos, eles estão falando sobre as suas emoções, tá? Então, por exemplo, líquido desconforto. Cachorro lambendo o focinho dele de boca fechada. Ele faz aqueles lambidos. Algo está no ambiente causando imenso desconforto nele. Ele não está sabendo lidar ainda com aquilo. Ali a gente sempre tem que observar. Justamente quando alguém vem passar a mão no nosso cachorro, a gente lê isso, tá? Bocejo. Você vai ver que o Vega, a partir daqui, ele começa a bocejar muito, porque aqui ele já começou a ficar estressado. Extremos estímulos, correção, condução. Enfim, foram diversas coisas feitas simultaneamente que fez com que ele entrasse em um estado que ele já não estava mais tão tranquilo quando estava lá perto da rua de vocês. A gente já está chegando num ambiente aonde ele não reconhece tanto, tá? E aí o que eu... esqueci. Falei, esqueci de falar. O cachorro, quando sacode a cabeça, abanando as orelhas, se ele não tiver molhado, se ele não tiver com dor de ouvido, é uma forma de regular emocionalmente. Igual aqueles cachorros que saem correndo maluco pela casa, eles muito provavelmente estão com algum excesso e eles estão se autorregulando emocionalmente, dissipando aquela energia fazendo aquilo. O sacudir de cabeça é a mesma coisa, o bocejo é a mesma coisa e o lamber o focinho rapidamente é a mesma coisa. Então, assim, são ferramentas naturais do organismo de buscarem o equilíbrio de algo que está meio desregulado. No caso do Vega, especificamente, é todo o entorno, porque ele é um cachorro jovem, ele tem 9 meses, então todos esses ambientes que nós estamos colocando ele, meio que ainda é uma apresentação, tá? Então ele não sabe como lidar exatamente com todos esses estímulos. A questão dos cachorros especificamente
ele aprendeu a puxar. Muito provavelmente a ferramenta que se era utilizada antes era a guia, e algo fez ele se sentir reforçado por aquilo. Muito provavelmente a guia, o levantar as duas patas, já é o suficiente para o cachorro começar a se sentir reforçado. E você passar em frente à casa da pessoa e não impedir que ele faça esse comportamento, sinaliza que ele deve continuar. Por quê? Todo comportamento bem sucedido tende a ser replicado novamente no futuro, tá? Não importa muito se ele foi reforçado positivamente, o próprio exercício por si só já reforça ele. Como passeio positivo, o passeio estruturado de forma correta faz a mesma coisa, impedindo que ele faça as coisas erradas e fazendo as coisas certas. Por isso que eu bato sempre muito na tecla do exercício, exercício, exercício. Todos esses exercícios que eu estou fazendo com ele na rua é todos os exercícios que eu já ensinei a vocês fazer dentro de casa, que é aquele procedimento clássico. Num ambiente fechado, dentro de um cômodo, depois você começa a fazer isso durante toda a casa, aí você abre o portão, começa a fazer na calçada e vai ganhando rua por rua, tá? De forma gradativa. Esse passeio que eu estou fazendo é já levando ele, mesmo sobre condução extrema, né? Ele puxando demais, para que ele passe por esse processo de socialização o mais rápido possível, tá? Mas o correto é começar lá de casa. E assim, saiu da rua, ele começou a excitar, você fica fazendo o zigue-zague ali até ele parar e ele alcançar o equilíbrio emocional. E aí você retorna até a base, sai novamente até aquele ambiente de estresse. Até ele conseguir passar por aquele ambiente de estresse de forma tranquila. A chance dele passar pelo segundo posto de estresse de forma mais calma aumenta gradativamente conforme você for fazendo os exercícios diariamente, mais de uma vez por dia e assim sucessivamente, tá bom? Vamos continuar aqui. Aqui ele já estava meio equilibrado, tal, frustrado porque eu não estava permitindo ele muito. Mas você vê, o rabo já não tá no meio das pernas, mas já diminuiu um pouquinho, daqui a pouco sobe de novo quando ele vê outro cachorro. Olha lá, novamente, tá andando na minha frente, não puxou a guia de boa. Olha só o que eu fiz aqui agora. Eu não fiz um zigue-zague. Eu dei 2 passos para trás, porque ele já entendeu que toda vez que eu puxo a guia e tensiono ela novamente, ele tem que voltar. Você viu que ele voltou. Na que ele voltou, eu já encaminhei novamente. Eu nem mudei a minha posição de corpo, tá bom? Isso daí é uma evolução do zigue-zague do 8. De forma que o que vem depois disso que eu estou fazendo é só um toque na guia. Eu vou dar um toque na guia, ele já vai desacelerar, porque ele vai saber que eu estou indo naquela direção. Pelo tipo de toque que eu dou. Que talvez vocês não percebam, mas eu já tenho certeza que vocês fazem isso de forma intuitiva. Quando vocês vão virar para a direita, a guia vem para a direita. Quando vocês vão virar para a esquerda, a guia vem para a esquerda. Às vezes até troca de mão para dar um baquezinho para o lado do que o cachorro deve seguir. E o para trás quando a gente quer que ele pare. Só que a gente, quando for fazer o para trás, tem que evitar de que ele levante as duas patas, fechou? Olha lá, aqui foi outro ponto de estresse absurdo. Eu trabalhei bastante aqui, entretanto eu tive problema porque começou a atrapalhar muito as pessoas, os moradores, né? Eu fiz alguns exercícios e vocês vão conseguir ver isso melhor agora. Fiz uma pausinha para mexer ali no celular, vi que ele se acalmou, permaneci. Ó, jogadinha de corpo, ó.
você sempre tem que impedir que a guia fique no chão, porque toda vez que ela ficar no chão, ela vai enroscar na pata do cachorro e isso atrapalha o passeio. Causa maior estresse pro cachorro, enfim, não é bacana. Aí você viu que aqui deu uma enroladinha no pescoço dele, mas tranquilo, ó, enrolou na pata. Falei pra você, ó lá, travou no saco dele lá, ó. Você vê que a corda nem caiu. Aí aqui teve um corte, mas eu tive que ir lá soltar. Corrigir a posição. Você vê, a corda ela não estava esticada. Eu dei um toquinho, ele voltou para trás. Perfeito. Aí eu vou trocando, ó. Acionou de novo, volto. Mais uma vez. Regulando emocionalmente, porque ele já percebeu que tem um estímulo aversivo lá na frente, que é um cachorro que ele está acostumado sempre a reagir. Ele tentou avançar para reagir. O que, que eu estou fazendo? Eu estou trazendo ele de novo para dentro da calma. E eu vou gradativamente andando pela calçada, buscando o equilíbrio emocional do Vega. Tá bom? Nesses primeiros passeios de treino é extremamente caótico de fato, mas aos poucos você vai ver que ele vai se regulando. Os passeios do final da tarde, que foi quando ele já estava aqui em casa, você vai ver que foi bem mais tranquilo. Mesmo ele tendo respondido muito aos estímulos, né? Porque eu apresentei um monte de estímulo novo para ele. Aqui ele já começou a sacar qual é que é da jogada e tal. Ó, aqui, ó, mais uma forma de vocês verem como que eu tô fazendo. Deixa eu ajustar aqui de novo. Eu toda hora eu retorno. Eu vou para frente e retorno. Um passo para trás, eu retorno, porque ele já entendeu qual é que é da comunicação da guia. Isso para ele já não é novidade. A questão que tem que acontecer é que eu não posso entregar para ele o que ele quer, que na hora que ele tensione eu libere. Eu mostre para ele que ele não, mano, tem que retornar. A guia não pode ficar tensionada. Se a guia ficar tensionada, a gente não anda para frente, a gente não se desloca, a gente não vai alcançar um novo objetivo. Aí ele citou de novo, porque ali na frente tem alguns cães, ó, os mesmos cachorros. Os cachorros eles já são reativos ao outro cachorro na rua. Você vê que só pelo cheiro e a gente se movimentar, o cachorro começa a latir. Moto. Aí acho que daqui a pouco vai passar um caminhão também. Show. Se vocês perceberem, deixa eu ver aqui, ó. Aqui na frente tá cheio de areia da construção, sujeira. O Vegas, se ele me puxar ali, mesmo eu estando de bota com sola tratorada, eu corro risco de cair. Sempre que eu for passar em um canto como esse, eu vou observando. A calçada ela me permite ter uma transição, eu tenho poste. Se eu tiver poste, eu consigo passar do lado. Para passar do lado, eu vou estar com Vega. Como que eu tenho que estar com Vega na hora que eu estiver passando ali, ó, do lado do poste, entendeu? Eu vi que aqui o caminho estava muito problemático e se eu não me engano é esse portão marrom aqui é onde tem os cachorros. Eu preferi retornar um pouco, atravessar e começar. Você vê que logo no passo seguinte, ó, eu já paro lá e eu começo a filmar o Vega e o estímulo.
Olha lá, passo para trás, um passo para trás. Tá vendo? Esse cara aqui é um morador. Ele teve acesso tanto ao outro lado da rua quanto a esse nas casas. E ele que ficou me olhando ali, foi o primeiro que eu vi que ele ficou incomodado comigo. Olha lá, ele tá extremamente excitado porque tem cachorro do lado direito, do outro lado da rua e nessa casa aqui também, se eu não me engano. Olha o absurdo de latido. O que que eu fiz aqui? Eu parei e busquei o máximo do equilíbrio emocional do cachorro. E eu comecei a analisar o mínimo de progressão possível para que eu conseguisse progredir o passeio. Não fui tão bem sucedido. Eu ajustei as ferramentas no pescoço dele também, porque elas já tinham descido para a parte muscular novamente. Ajustei de novo e comecei a fazer o exercício do zigue-zague. Olha lá, mais uma vez o link de equilíbrio, equilíbrio emocional. Ele está regulando o corpo emocionalmente. Porque o ambiente é extremamente estressante para ele. Aquela região que eu estava trabalhando era extremamente caótica para ele, entendeu? Olha lá. Retorno, ó, do lado direito e ali, ó. Do lado direito e ali. Bocejou de novo, viu? Aí aqui eu comecei a trabalhar com a perna. Aqui você pode perceber que o que eu faço? Eu não pressiono o cachorro. Eu não tensiono ele na parede. Eu coloco a minha perna na frente do corpo dele. Ele que avança e se pressiona. Com o tempo ele vai diminuindo esse comportamento, porque é desconfortável, né? E ele entende que se ele ficar um passo atrás, ele também consegue andar para frente. Então ele começa a sacar isso logo. De novo, tensionou. Aqui, ó, você pode ver, eu já tinha parado de usar cada uma em uma mão. Eu já estava usando as duas guias numa mão só. Aqui eu retornei para cada uma em uma mão. Por quê? Ele estava subindo muito com as duas patas da frente e aquilo estava me prejudicando. Por dois motivos. Primeiro, que fica muito doloroso para o braço principal que está carregando o cachorro. E segundo, que ele está sendo estimulado de estar permitindo levantar a pata. Então eu redireciono ele para o lado oposto, frustrando aquele comportamento de ir para cima. Toda vez que ele tensionava de ir para cima, eu redirecionava ele para o outro lado, tá? Isso daqui, ó, por exemplo, os positivistas vão falar que é o peitoral no peito. Você vai ver muita gente falando, ah, não precisa de guia no pescoço. Pode ser peitoral e você usa guia anti-puxão, que nada mais é do que um mosquetão preso no peito do cachorro e você vira ele para o lado oposto, justamente para evitar que ele levante, porque se estivesse preso na coluna ele conseguiria levantar. É a mesma coisa, tá? Só muda o equipamento. Olha lá, mais uma vez, perna, perna. Aí ele avançou, você vê, ó. Eu já tinha desistido. Por quê? Se você voltar aqui e ver a primeira passada dele, tá mais estressante, ó. Você vê, a gente ainda tava aqui, não tava nem lá ó, regulando. Aí aqui, ó, ele puxou demais, ó, muito. E a gente não tava nem no muro da casa, da outra casa. Lembra que eu falei há instantes atrás, vamos buscar o mínimo da progressão? Quando eu tiver o mínimo da progressão, eu avanço. Porque eu já consegui o que eu precisava naquele ambiente ali. Ó, levantou de novo. Aí agora, se não me engano, é agora. Ó. Ele já foi muito mais tranquilo do que ele tinha ido as outras vezes. Você vê, aí eu acelerei meu passo. Por quê? Ele conseguiu chegar aqui sem me puxar com muita vontade. Eu até corri um pouquinho para dar uma acompanhada nele, mas aqui o meninão já tava doido. Aí aqui não tem o que fazer. Se você tentar corrigir ele neste comportamento aqui, você não consegue, tá? Você vê que até eu dei umas passadinhas e aqui eu voltei para apresentar o estímulo para ele novamente. Frustrei ele. Você consegue perceber que a segunda vez que eu passei a primeira, ele estava tensionando, tensionando, tensionando. Na hora que eu volto e retorno, ele já não está mais com a mesma pressão.
sempre tende, quando você guia de forma correta, o comportamento ele vai se diminuindo, vai se suprimindo dentro daquilo que a gente não quer que ele faça, fechou? Aí aqui os cachorros ele ainda teve acesso, mas você vê, ele já não estava mais tão maluco. Olha lá, tentou voltar, voltou para mim, voltou para trás, voltou para mim, avançou na minha frente. Não permiti. Você vê que ele já não voltou aqui para trás na casa. Só ficou olhando. Sentiu o baque na guia, percebeu que ele tinha que retomar a posição. Aqui ele estava andando na minha frente, mas não estava atencionado. Ó, isso eu queria que vocês vissem. Acabou de ter uma explosão. De rojão. Normal. Olha o comportamento do Vega. Instantaneamente. Ele mudou o que ele estava fazendo. Ó. Vamos lá de novo. O rabo aqui tá balançando. A orelha tá um pouquinho para trás. O corpo dele se move. A boca fica aberta. Ó, a boquinha aqui aberta. Deixa eu ver. Não, fechada. Certo? E agora vai acontecer a explosão. Andando do meu lado. E a explosão acontece justamente para onde ele olha, pro lado direito aqui. Veio o eco da rua. Pum. Olha lá. Ele enrijece o corpo automaticamente. A orelha fica reta, a boca fecha e o olhar dele foca para onde veio a possível ameaça. Tá? Aqui ele tá num momento de dúvida. Ele não sabe o que tá acontecendo. Aqui a gente que vai regular o que o cachorro vai interpretar dessa situação. Tá bom? Muita gente, quando vê esse comportamento no cachorro dentro de casa, vai lá e passa a mão no cachorro. E o cachorro começa a pegar a aversão, porque ele começa a ficar assustado, e toda vez que ele fica assustado, ele é reforçado com toque. Então ele começa a associar de que explosão é igual coisa, motivo para ter medo. Olha a minha postura. Até ele entender que segue o jogo. Nada mudou, não é nada aquele barulho, é só mais um barulho avulso, tá? Isso daqui mostra o quê? O Vega ele ainda tá no processo de dessensibilização do mundo, tá, gente? O máximo que a gente puder apresentar de tudo para ele possível é o caminho ideal. Então, Marcão, use e abusa da alimentação junto com as bexigas que você viu ele usando, estoura aquelas bexigas dele, deixa ele se acostumar com o barulho da explosão e vai graduando isso e sempre utilizando uma alimentação, porque isso vai ser muito positivo para o cachorro. E também tem a questão que é genético, então assim, a gente tem que ir dessensibilizando o máximo justamente para, se ele tiver algum gatilho genético com questão de reflexo, porque isso aqui é só reflexo, tá? Poderia ser qualquer outra coisa, um guarda-chuva abrindo, lembra que a gente falou sobre isso? A gente só precisa redirecionar para o lado certo para evitar. Por mais que ele sinta medo, ele sabe que ele tem que ir para o outro lado. Há muito pouco tempo atrás, dentro desse mesmo vídeo, eu falei para vocês, sempre que vocês colocarem o cachorro sobre uma determinada situação de desconforto, vocês precisam dar a saída correta para ele, certo? Se eu ficasse ali parado olhando para aquilo, muito provavelmente aquele comportamento seria reforçado por ele mesmo. Aí o que eu fiz? Redirecionei ele para o lado correto. Aqui ele já equilibrou de novo. Ó. O exercício já voltou a ficar equilibrado novamente. Ele está avançando muito na minha frente, eu retorno. Você vê, eu já parei de usar as duas mãos novamente. Muito provavelmente a guia aqui já desceu para a parte muscular dele, mas está seguindo o jogo tranquilamente. Aqui eu já tinha decidido retornar. Agora o caos instaura de vez. Ó, mais uma vez, você vê, eu já não estou fazendo zigue-zague. Eu estou fazendo com que ele passe atrás de mim toda vez que ele tensiona a guia. Olha lá, tensionou, eu retorno. Ele tem que voltar. Quando ele volta, ó,
Eu me retomo a posição. Ele tentou vir para cá, não deixei. Volta. Posição correta. Aí ele corrigiu, viu? Continua tensionando, porque o estímulo ali tá muito alto. Tem, acho que são 3 ou 4 cachorros juntos. Esse cara ficou muito puto comigo, porque eu fiquei passando desse lado da rua aqui até o velho equilibrar. E o cara tentando controlar o cachorro, não conseguia. Aí depois saiu um outro cara e conseguiu equilibrar o cachorro. Aí você vê que fica um silênciozinho. Que foi aonde o Vega conseguiu equilíbrio e aí eu consegui andar. Aí eu saí daquele estímulo aversivo. Olha lá, novamente. Fiz o exercício, lembra que eu falei agora há pouquinho para vocês? Desceu para a parte muscular, olha lá, corrigi novamente. Por quê? O estímulo está aqui do lado direito e do lado esquerdo, certo? Eu preciso me preparar para passar por ele. O que, que eu faço? Paro, olha a guia aqui no meu pé. Debaixo do meu pé, aquela. Ah, não, aqui ele não tá com a marrom, aqui ele tá com as duas brancas, mas muito provavelmente eu pisei na guia aqui. Ou não. Eu tô falando isso porque eu de noite, que eu já tava aqui em casa, eu saí com duas guias, uma menor, que nem a cinza, e a branca. E eu tava guiando ele só com a branca, e toda vez que eu precisava de pausa, eu pisava em cima da curta, que eu prendi na coleira, porque aqui eu não usei em momento nenhum a coleira, tá? Foram só duas guias unificadas. Olha lá, corrigindo posição, senta o bumbum aí, garoto. Pronto, ajustei as duas ferramentas, segui o jogo. Aí você vê que eu já não tava mais tanto zigue-zague, eu tava mais curto, porque eu já tava cansando e eu vi que ele tava perto de alcançar algum tipo de equilíbrio. Então eu forcei, você vê, ó o slackzinho na guia. Ela toda hora vem, ela fica relaxada. Ó, essa casa branca aí já tem cachorro, ó lá. De novo. Viu ele levantando a pata? Ele levanta a pata mais de uma vez. Aí agora eu tento puxar ele pela lateral, ó. De novo levantou a pata. Tá errado, eu não posso permitir. Tá vendo que toda vez que eu levanto ele se cresce? Eu não posso permitir que aquilo aconteça. Aí eu acho que é agora que eu vou fazer a correção, ó, dá uma olhada. Ou eu tava no celular. Eu acho que aí eu tava tentando gravar. Eu tava tentando gravar. Mas aí, ó, toda vez que ele toma o baque na guia, você vê que ele retorna algumas vezes. Aí, ó, olha que interessante. A primeira vez que eu passei, ele já estava muito mais próximo do portão e a guia estava muito mais comprida. Você vê que, como eu já sabia para onde eu estava indo, eu realoquei o meu corpo para ele não chegar tão perto. Então, assim, ele já não conseguia mais levantar a pata. Ele está naquele mesmo comportamento maluco da subida, não mudou nada. Entretanto, eu consegui gerenciar o espaço de uma forma melhor. Isso daqui vai permitir que eu tenha um melhor resultado conforme o exercício for progredindo, tá? Então, nem tudo que é feio significa de que não tá andando, tá? Ó, seguir direto, sem correção, sem nada, mostrando para ele que tá errado aquele comportamento. Eu não olho para ele nada. Eu só observo para ver se ele tá seguro. Ó, de novo, sacudindo, regulando-se emocionalmente, tá? Sempre observem esses detalhes e tentem sanar isso, impedir que isso aconteça, porque agora a gente sabe, por exemplo, passamos na frente da casa dos cães. Ele fica excitado. Se eu tiver a possibilidade, eu vou atravessar a rua. Ali eu acho que eu não pude atravessar a rua porque tinha cachorro do outro lado da rua também, tá? Você vê que eu acho que eu fico treinando exatamente nesse muro cinza aqui um tempo ainda. Não, aqui eu já busquei o ir embora.
Aí eu parei, ajustei novamente a ferramenta no pescoço. Atravessei, ó. Não tava olhando pra mim, mas ele tava calmo. Atravessei. Avançou na minha frente. Correção, volta pra posição. Você viu, ó. Fiquei até no meio da rua aqui. Mas, porque ele sabia de algo que eu não sabia. Eu não lembrava que tinha cachorro aqui. Olha só como que tá a minha jogada de corpo aqui, ó. Aqui o negócio começou a ficar pesadão. Aí eu tive que atravessar a rua. Que é aquilo que eu tava falando pra vocês. Tem um estímulo ali, você vai tentar inibir ele. Você vai seguir pro lado oposto, tentando fazer com que aquilo não aconteça. A volta tá tranquila, por mais que ele esteja na minha frente, eventualmente ele dá uma tensionada toda vez. Olha lá, de novo, viu? Sacudiu, pá, 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 regulando emocionalmente. A gente saiu do estresse, ele ainda tá no processo de regular, ele não tá calmo, ele tá se acalmando. E a gente já vai entrar em um outro estímulo agora. Aí aqui eu lembrei, ó. Fui pro meio da rua, saí da onde tinha a areia ali que poderia ser perigoso, desci correndo. Aí aqui foi a hora que o cara parou pra pedir meu telefone, enfim. Ele tentando ir lá naquele estímulo dele lá que ele gosta de discutir com o cachorro, o que, que eu fiz, avancei. Ele tentou, avancei, ele tentou, avancei. Eu nem olho pro cachorro, mostrando pra ele que ele tem que estar de olho em mim. Aí aqui, ó, eu tentei jogar nas costas pra ver se ficava mais fácil, ó. Dei até uma risadinha. Mas sem chance, cara. Pesado, é forte demais o cachorro, não dá. Correção. Olha só. Eu quase não apliquei correção, certo? Olha isso. Vou descer até de ladinho, fazendo um drift. Ó, aqui, lado oposto, tal. Olhou pra mim, legal. Vamos. Segue. Foi pisar na água. Pum, dei um baquezinho na guia pro lado oposto. Não pode. Ele vai fazer de novo. Ó, esse daí eu não vi. Esse daí eu também tentei, ó. Ali eu tentei avançar. Só que eu, sem ver, eu estimulei. Você vê, ele levantou com as duas patas, ele se cresceu de novo. Eu não consegui ser bem sucedido no direcionamento. Tá? Então, assim, é, é normal o processo do errar tentando acertar, entendeu? Porque você já sabe o que tem que fazer. Mas como é um organismo vivo, pensante, e ele age de forma autônoma, você tem dificuldade de às vezes se antecipar, entendeu? É por isso que essa convivência do passeio na rua, por mais maluca que seja, nesse princípio ele é importante, porque ele vai equilibrar o cachorro e vai fazer com que você aprenda a ler o comportamento do seu cão. O principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui é para vocês verem como eu olho o passeio, tá? Pá, olha lá, eu não estava esperando por essa, certo? Regulei como, ó. Controlei ele, já fui com a mão no pescoço, botei sentado. Errei. Tentei corrigir, levantei ele. Eu acabei de alguma forma reforçando, tá? Então, assim, o objetivo é que isso não aconteça. Foi um erro meu, do condutor.
Corrigi como? Olha lá. Já não levantei ele mais para trás, ó. Travei ele ali na perna. Você vê que ele não foi pressionado, mas ele ficou limitado ali com a minha perna cruzada na frente dele, encostando aqui na atrás da mandíbula. De novo. Mais uma vez. Até o estímulo acabar, ó. Ele tá ligadão lá. Tum, não quer nem saber de mim. Mas você percebeu que a guia não tava mais na minha mão? A hora que eu vi que ele ia para trás para tentar, eu já, pum, corrijo de novo. Levei ele pro lado oposto, tá vendo? Aí mais uma. Olha lá que interessante, ele já tá ficando mais maleável. O estímulo tá fortíssimo do outro lado da rua. Mais uma vez, ó, regulando emocionalmente, controle de regulagem emocional do animal. E ó, vai chegar a hora que vai vir um cachorro do outro lado da rua e eu tenho que iniciar o processo de condução novamente aqui, ó. Aqui ele já estava lidando melhor com o estímulo do outro lado da rua, ó, a correção. Pisou na rua, baque. Ele já entendeu o que é a correção, ó, de novo. Ele vai fazer na rua de novo. Lá, isso não é. Se o cachorro reage e ele não estava esperando aquilo, a gente nunca corrige o cachorro, tá? Então, por exemplo, tô passando na rua, numa rua nova, não sei que tem cachorro, tá mó silêncio, aí do nada o cachorro late, o seu cachorro reage, não corrige, mano, tá? Deixa acontecer, segue, tira ele do estímulo o mais rápido possível, mas não corrige ele, a não ser que não tenha o que fazer. Mas sempre que você tiver a possibilidade, lembra do que eu falei lá no início, dê a segunda opção para ele. Ele tem aquela aversiva que tá tendo lá o contato, e você deu uma escapatória para que ele consiga progredir para um outro espaço, tá? É importante que isso seja dessa forma. Olha lá, mais uma vez, tentou avançar a correção. Correção não, né? Eu retornei e ele se autocorrigiu. Mais uma vez, ó. Errei de novo, ó. Viu que ele subiu. Quanto mais bem ajustado isso tiver atrás da mandíbula, você pode ver que aqui já escorregou de novo. Mais bem ajustado atrás da mandíbula, menos isso acontece. Aqui eu volto dando risada. Eu ainda olho pra cara do Felipe. Eu falei, caralho, você conseguiu pegar isso? Ele deu tipo uma. É... Como se fosse um mortalzinho ali, ó. Vamos dar de novo junto, ó. Você vê, eu acelerei o meu passo para permitir que ele andasse mais próximo de mim. Aí foi pra rua a correção. Aquela hora que eu falei, ó, pum. Ó lá, as patinhas dele de trás levantou. Olha eu dando risada, ó. Aqui eu já tava besta com o Vega, porque assim, ele não desiste. Ele é um cara, ele é extremamente determinado naquilo que ele quer. E isso é fantástico. É o tipo de característica de cachorro de trabalho, de proteção, de faro, essas coisas. Olha lá, de novo, pá, correção, viu? Uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem, que ela é bastante importante
A guia longa, ela serve justamente para que você tenha uma facilidade de aproximação e liberdade para o cachorro, tá? Esses 2, 3 metros é o suficiente para que o cachorro consiga se deslocar com você no ambiente sem que seja problemático em ficar esbarrando e o cachorro fica muito preso. Aquele negócio do cachorro mais solto. Ele tem que ter alguma liberdade. Eu gosto de que o cachorro tenha alguma liberdade. Entretanto, ele precisa saber que está limitado a um determinado espaço, de que o olhar dele tem que estar sempre em mim. O Marcão já deve ter ouvido muito o Jairo falando sobre isso. O Jairo chama de siga-me. Isso daqui é um formato de siga-me dentro da cidade, tá, cara? Porque assim, para fazer o siga-me do Jairo, você precisa ter um ambiente externo. E do jeito que ele fala para fazer, você teria que ter pego o Vega logo lá nos 3, 4 meses para fazer. Agora ele já tem vários comportamentos e ele já tá querendo começar a conhecer o mundo. Então ele já é mais difícil de você gastar energia a ponto dele ficar desesperado atrás de você, entendeu? Mas o Vega já faz isso com você, Marcão. Aquilo que você disse pra mim, que ele, como ele se comporta lá na praça, que você solta mas ele não fica longe, ele tá sempre te acompanhando, é isso. Olha lá, de novo, eu deveria ter tentado evitar isso, mas não consegui. Tá vendo que ele tá cada vez mais, se você olha pela calçada aqui, você vê que cada vez mais eu consigo progredir no sentido da onde está vindo o estímulo, sem que o Vega se preocupe muito com o outro cachorro. Aqui eu já estou começando a cansar esse comportamento dele. Eu não estou cansando ele aqui ainda, mesmo ele já está apresentando alguns sinais corporais de que ele já está começando a se equilibrar, tá? Não de que seja nocivo, mas de que o equilíbrio está começando a aparecer. Ó, você vê, eu já consegui até ir lá no laranja sem ele. Ó, andou pelo meu lado esquerdo, ó, que lindo. Aí agora ele lembrou do lado oposto, ó, tá vendo? Mas eu já consegui ir para lá sem que ele atravessasse na minha frente ou por trás de mim em direção ao estímulo da rua anterior. Aí agora é a hora que passa o cachorro do outro lado da rua. Aí eu peço pro Felipe mudar de posição. Ó lá, caramelinho de roupa de boa, passando do outro lado da rua. Tranquila, sem problema nenhum. Aí o que que eu fiz aqui, ó? Casal, praça. Praça, parque, shopping, qualquer lugar que você levar o Vega e colocar ele sentado, relaxado nos seus pés e deixar o circo pegar fogo em volta, você tá fazendo uma dessensibilização desse animal. Aos poucos, ele, por mais que no começo ele fique muito agitado, conforme o tempo for passando, ele vai tendendo a ir para o equilíbrio. Então, o cachorro que tem muito problema com agressão a outros cães, por exemplo, porque geralmente cachorro que agride outro cão não é agressivo, ele só é reativo. E ele aprendeu a reagir de forma agressiva, tá? Mas não é que ele é agressivo. Cachorro agressivo de verdade mesmo é muito difícil. E tá todo mundo correndo atrás de quem tem um cachorro desse, de tipo agressivo mesmo, que gosta do combate, que gosta de destruir, que gosta de matar outros animais, entendeu? É muito raro isso acontecer. Então, geralmente é reatividade por medo, é reatividade por ansiedade, é reatividade por desconhecimento, porque ele foi mal dessensibilizado quando ele era filhote. Aí o que que eu tô fazendo aqui? Eu vou colocar o Vega sob controle e mais nada. Só vou fazer com que ele permaneça calmo. Se ele apresentar algum comportamento de tranquilidade, eu irei aplicar um reforço positivo ali. Um carinho, uma voz, um muito bom garoto. Ponto. Porque eu tô querendo mostrar para ele que o outro cachorro passando do outro lado da rua, indiferente. Lembra daquele pessoal que quando a gente tá andando lá
na avenida, o cachorro passa que parece que ele é um nojo, que ele não olha nem na sua cara. É isso aqui, é o início de como a gente faz essa apresentação, tá? A condução na rua toda até agora é uma forma de exercício para isso. E isso que eu vou fazer agora é uma forma de exercício para isso. Eu vou controlar o Vega num comportamento equilibrado e vou apresentar o estímulo passando do outro lado da rua. É sem interação, sem contato. Mas não significa que não tem interação, tá? Tudo que o cachorro olha e ele percebe que ali está, já é uma interação. Ele não precisa tocar, ele não precisa farejar o outro cão, ele não precisa deitar ou ele precisa ser amigo do outro cão para interagir. Só de estar vendo ele passar por ali já é mais do que o suficiente para que esse cachorro compreenda e assimile aquilo como uma forma de interação. E se você fizer isso de forma positiva, vai servir muito bem como um exercício de dessensibilização, que é o que eu estou fazendo com o Vega. Ele está acostumado a ir para cima de todos os cachorros. Lembra quando a gente solta ele lá no parcão e ele vai para cima dos outros cachorros e ele fica montando, montando, montando? É o que a gente está mostrando para ele. Esse comportamento aqui é o correto. Aquele que você faz agora vai ser frustrado sempre. Ele nunca mais vai poder montar outro cachorro. A não ser que nós permitimos e o cachorro esteja de acordo com essa interação e o tutor dessa pessoa também. Entretanto, fora dessa hipótese, ele tem que estar controlado. E é assim que a gente apresenta o controle para ele. Não tá 100%, tá? Foi feito de última hora, era o que deu. Abaixei do lado dele, mantive a mãozinha, ó lá, paquezinho para trás, corrigi quadril. Aliviei a guia novamente. Ele tentou andar, trouxe ele para trás. Tá ouvindo a palavra não? Não. Por que da correção? Ele estava saindo do comportamento. Eu coloquei ele no comportamento para manter ele ali. Ele tentou sair do comportamento, pá, correção. Não. Tenta aliviar de novo. Ele puxou? Não. Ele tentou de novo? Não. Até ele se equilibrar. Você vê que ele tentou levantar o quadril, tentou se impor, eu baixei ele novamente. Sem truculência, sem trocação com o cachorro, sem nada. Via controle do WhatsApp. É guiazinha no pescoço, mãozinha no quadril e nada mais. Deixei ele olhar, manteve o comportamento, ó. Você vai ver que vai chegar uma hora que eu vou reforçar ele aqui, ó. Ó a mão no peito, ó. Eu tô tentando reforçar ele sentado, ó. Pus a mão limitando. Olha lá, já fui ajustando. Você viu essa jogadinha de cabeça dele? De tipo, ô, qual é que é? A orelhinha de pé, ó, extremamente atento, boquinha fechada. Aqui eu fiz um videozinho também, eu acho. E tava muito bonito olhando ele dali, assim, todo em alerta, sabe? Aqui eu tava mostrando o estímulo real, pode crer. Aqui eu já tava falando com o Vega. Aí, cara, eu vou ganhar de você. Você é teimoso, mas eu sou mais. Tá vendo que aqui ele já tá ficando cansado de discutir comigo? Ele já tá, tipo, ele tá puxando, mas ele. Ah, de novo. É sutil, mas você já percebe, ó. Aqui ele foi de novo. Você vê que o emocional dele fica fazendo isso, ó. Aí aqui eu tô tentando ganhar espaço na calçada. Eu sempre vou medindo pelos portões, pelos buracos da parede, pelas portas. Sempre buscando o avanço, ó lá. Mais uma vez, regulando emocionalmente. Por conta do estímulo do ambiente. É extremamente estressante pro Vega ainda. Ele não se sente confortável na rua. É um ambiente onde ele entende que ele precisa emitir algum comportamento, tá? E o trabalho principal é mostrar para ele que ali não tem que emitir comportamento. O único comportamento que ele tem que fazer é andar comigo. Mais nada.
Aí eu dei uma acelerada, porque geralmente o que que acontece? Quando você corre, o que que eu percebi no Vega? O Vega, ele é um cara que o movimento instiga ele a questão da caça, né, do movimento, mas ele também já entendeu o que quer andar. Então, quando eu acelero um pouquinho o passo, ele tenta buscar, porque ele é novo. Você vê que é uma forma de trazer uma novidade ali pra ele. Você vê que ele já vem com o olho direto em mim, tipo, cara, o que que você tá fazendo, cara? Olha lá, olha lá. Pum, ele entra na minha frente, ó, olhando pra mim, ó. Olha lá, a patinha de novo. Aí eu perdi. Nesse momento aqui, eu perdi o sincronismo do comportamento. Ó. Eu tentei recuperar novamente. Fiz um Cooperzinho de leve. Ó lá. Já tá cada vez reagindo menos. Ó. Quando eu acelerei a velocidade, ó, acelerei e parei. Olha só que louco. Ele parou. Com o barulho do meu pé, ele já tá começando a associar a pausa. Pô. Olha lá, de novo, mas o estímulo tava lá na frente. Você vê que ele foi lentamente. É que eu tava explicando pro Felipe por que que a gente tava ali, né? De poder ver o comportamento real do Vega que ele faz com vocês e tal. Ó até onde eu consegui ir sem ele puxar, ó. Viu? Antes eu tava indo de portinha em portinha, agora ele ficou avulso no tempo, nem que ele tava conectado em mim, mas ele ficou avulso e ele foi. Ó, se você ver ali, ele já tava começando a olhar mais pra mim. Aí pra você ver, esse passeio ele durou mais ou menos uns 45, 50 minutos antes de eu sair da casa de vocês, da frente da casa de vocês. Tinha acabado de dar 1 quilômetro. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é do celular falando que deu 1 quilômetro. Então, assim, eu demorei muito para andar 1 quilômetro. Ó, tá vendo? Rabo rígido, o corpo dele tá olhando para trás. Ele tá acostumado de que ele tem que reagir àquilo. Ele não entendeu que o processo é estar aqui, ó, junto com o condutor. É para isso que serve todo esse treino, para que toda vez que ele se comporte reagindo ao estímulo do ambiente, você recoloque ele no lugar que ele deve se estar, que é acompanhando o condutor. Aqui teve que fazer um corte. Olha lá, de novo, ó. Redirecionei, deu errado de novo porque ele levantou com as patas, não é o ideal, mas funcionou também. Rabão lá em cima, ó, ele já tá bonitão de novo, ó. Ali ele já ficou maluco. Você vê, do outro lado da rua ele já tá quase ignorando, ó. Aí agora ele reagiu pro lado oposto, ó. Tive que fazer uma correção. Esse lado ele não tinha puxado dessa forma ainda. Olha lá, já tá cada vez mais calmo. Se você pega um dia pra fazer isso e faz 3 vezes, manhã, tarde e noite, no dia seguinte ele já tá, vai, 70% melhor, mano. Aí já é o finzinho do passeio, eu tô querendo retornar lá pro carro, já tava morrendo de sede, eu já tava exausto aí.
Olha lá, ele tá olhando e tal, mas assim, meio que puxa, mas ele já não tá na gana de ir pra cima dos cachorros mais, entendeu? Já tá virando pro lado dos cachorros. Você vê que toda vez ele virava pra direita, pra direita, pra direita. Primeira vez que ele virou pra esquerda e voltou andando de boa. Eu parei, dei um baquezinho na guia, ele voltou, ó lá. Aqui, ó, é nítido que você consegue ver que ele já tá regulando comparado à saída. Ó, agora o caminho para trás, tensionando, ó. Guia tensionado, ele regride. Guia tensionado, ele regride. Ele tem que aliviar para conseguir andar para frente. Aliviou a guia, agora ele anda para frente, ó. Tensionei, ele volta porque ele já começou a sacar aqui, porra. Não posso ficar puxando a guia, porque se eu fico puxando a guia, eu não consigo alcançar aquilo que eu tô buscando. Porque aqui, ó, querendo ou não, o fato dele buscar o estímulo do outro cachorro, reagir ao que o outro cachorro está fazendo, faz com que a gente tenha um direcionamento bacana dele. Ele sabe para onde ele quer ir. E a gente consegue associar o objetivo dele com o que ele tem que fazer. Tipo, você quer comida, você tem que acalmar. Você quer chegar lá naquele portão para aqueles cachorros, você tem que acalmar. Até que chega o momento que a gente passa na frente do portão e obriga ele, você quer ficar aqui, tem que ficar calmo. Usa a reação dele ao estímulo do ambiente para poder treinar ele, entendeu? Por mais que aquele estímulo seja péssimo, seja tudo errado, mas o cachorro já quer ir para lá. Ele querendo ir para lá, a gente faz o exercício de calma até chegar lá, entendeu? E depois a gente ensina ele qual que é o comportamento correto para poder ficar lá. É meio redundante, mas eu acho que vocês conseguiram entender o que é que eu tô querendo dizer. Ó, aqui você pode olhar, você vê que parece que eu tô mancando, certo? A corda tá na minha mão, ela tá tensionada na minha frente. O que tá empurrando ele para frente agora é a minha perna. De alguma forma faz com que ele entre em sincronismo com a perna que tensiona ele. Olha lá. Aqui já parou já, mas antes ele tava andando um pouquinho para trás e eu puxava ele com a perna, puxava ele com a perna. Olha só ele atravessando a rua aqui, ó, já é outro cachorro. O tempo inteiro, olha o slackzinho acontecendo ali, o tempo inteiro. Aqui, se eu não me engano, tem cachorro. Aqui tem cachorro, ó a merda, ó. Uau, 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 uau. Eu não vi. Olha como ele ficou, ó. Viu? Eu tirei ele do estímulo, ele logo voltou pro meu lado de novo. Eu retirei ele do estímulo e ele já sabia para onde ele tinha que voltar. Avançou na minha frente, correção. Ele já tá voltando para a posição do andar junto. Aí aqui eu já comecei a aliviar um pouquinho para ele. Aí outro estímulo que eu não tava esperando, ó. Tomei outra pancada, não tenho o que fazer. Ele ficou perto do portão, eu tentei me redirecionar para a rua, avancei para frente o mais rápido possível. Não tinha o que fazer. Se eu tivesse mapeado e já sabia, soubesse que aquele estímulo estava lá, como eu soube os outros, eu teria me atentado. É muita casa com o cachorro, né? Então assim, é foda. Olha lá. Já tá de boa, me acompanhando, tal, a gente já tá chegando no carro. Marcação de território, deixei ele fazer. Aí aqui ele já não tá mais puxando, já tá silêncio na rua. A gente precisa ensinar ele a lidar com os estímulos, tá? E aí terminou o passeio. A gente chegou no carro, esse Honda Fit aí é da minha mãe, e a gente entrou no carro e veio embora. Certo, casal? Esse daí foi a videodescrição do primeiro passeio. Assim que vocês assistirem, me fala se vocês tiveram alguma dúvida, vamos interagir, vamos ajustar, vamos trabalhar em cima disso.
O que eu preciso que vocês façam o máximo de vezes possível é isso daqui. Se vocês conseguirem estruturar, entender tudo que eu fiz e aplicar tudo que eu fiz no passeio, vocês resolvem o Vega em questão de pouquíssimos dias. Mas ele, por mais que ele aprenda a andar só, ele continua tendo a necessidade de andar esses 4, 5 quilômetros para poder sentir, farejar, marcar território, sentir cheiro de outros cachorros, enfim, conhecer lugares novos. Isso daí é essencial pro meninão, tá legal? Esse treino é só para fazer com que ele ande ao nosso lado de forma mais equilibrada. Bacana? Casal, a gente vai se falando e é nóis.